para soltar bem a sua voz. Tem gente que é desafinada e fala assim, ai, mas eu sou muito desafinada, tem jeito? Tem jeito, se você tiver a percepção, se você tem ouvido, você vai perceber que você tá errado. Mas assim, todo mundo pode cantar, né? Só que precisa de treino, precisa colocar algumas coisas em prática para conseguir melhorar isso, né? Então, assim, a gente vai fazer um exercício agora com a boca aberta para que vocês percebam a diferença de som usando a mesma técnica, tá? Esse exercício, ele se chama Ma, Me, Me, Mi, Mo, Mo, Mu. São exercícios que ajudam tanto na sua dicção, como no apoio e na coisa de abrir a garganta. Então, você tem que aprender a direcionar a sua voz com os exercícios vocais. Então, a gente também começa no grave. A frase inteira é reta. Então, você vai fazer assim, ó. Ma, me, mi, mo, mu. 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 Ma, me, mi, mu. Então, o que vocês perceberam? Que durante o exercício, a gente começou numa região média, né? E foi pro agudo. E a gente voltou do agudo para a região média e grave. Então, assim, na verdade, no começo foi bem grave, né? A primeira foi bem grave, na verdade. A gente começou no... Tanto é que quando você vai pro agudo, quando você vai voltar pro grave, a tua voz parece que não quer sair. Porque você já deu uma boa esticada nas pregas vocais pro agudo, então elas já deram uma boa aquecida. Então fica mais fácil de fazer agudo do que grave. Então, quem não gosta muito de fazer agudo, com a técnica vai gostar bastante. Porque a técnica facilita muito para fazer os agudos, né? Mas a postura da garganta é sempre a mesma, não importa se é grave ou se é agudo. Outra coisa que dá para perceber durante o exercício, não sei se vocês prestaram atenção, mas quando a gente começa, por ser grave, o volume é mais baixo. Conforme vai ficando mais agudo, o volume vai subindo, vai ficando mais agudo. Por quê? Porque é aquilo que eu falei antes. Então, a gente usa a região de apoio. Quando faz o agudo, a gente usa mais a região de apoio para chegar naquele tom agudo. Por quê? Os tons graves e médios, eles estão mais próximos da nossa fala normal, da nossa voz natural, né? Agora, os agudos, não. Ninguém fala da mesma forma que cantou. Eu não vou chegar para você e falar, oi, tudo bem? Eu vou falar, oi, tudo bem? Né? Então, aquilo que eu fiz agora há pouco, eu mudei a minha voz. Eu modifiquei ela, eu mudei ela para uma outra região para conseguir chegar no tom. Senão eu não chego no tom, senão eu faço aquela força, fico me esgoelando, né? Acabando comigo, sem necessidade, né? E a técnica ajuda nesse ponto.
tá? Então, a gente vai aos poucos, eu vou passando mais coisas nas outras aulas, conforme a gente for fazendo, mas assim, eu quero mostrar agora em relação a uma música grave, né? Ela tem um tom super grave. Então, assim, a gente vai cantar uma música, a gente tem que saber o tom que a gente vai cantar, se esse tom tá confortável ou não. A gente pode cantar música de qualquer cantor, não adianta falar, ah, mas é que é um cara cantando, eu que sou mulher não vou conseguir cantar. Você consegue cantar exatamente a mesma música, desde que você mude o tom, né? E a mesma coisa é homem querendo cantar música de mulher, né? É sofrido. Pra que sofrer se é só mudar o tom? Você vai cantar a mesma música, só que você vai cantar de uma forma muito mais bonita para quem está ouvindo, muito mais fácil para você, né? E que vai deixar a tua voz sem danificar ela. Então não adianta a gente pensar assim, ah, eu tenho que sempre cantar no tom original. Não, não tem nada a ver. Não adianta você cantar no tom original e destruir sua voz e fazer feio, né? Passar vergonha. Então, assim, o que vai fazer ficar bonito é você cantar no seu tom. Eu tenho uma música aqui, que é da Cássia Eller, acho que todo mundo conhece, Segundo Sol. Ela é super grave, porque ela tem um timbre grave. Então, eu vou dizer pra vocês assim, não é porque é uma mulher cantando que toda mulher consegue cantar. Não é bem assim que funciona. Não é porque quando é um homem cantando, todo homem consegue cantar. Claro que não. Cada pessoa tem um timbre vocal, cada pessoa tem uma extensão vocal, cada pessoa tem um limite vocal, né? Com a técnica você desenvolve mais esse limite. Ou seja, se você cantava até um Lá agudo, com o tempo você pode chegar até o próximo Dó. Ou mais, até depende, só que você tem que desenvolver a técnica, né? Então a técnica que vai te ajudar com isso. Os graves não é tanto, mas os agudos você consegue aumentar, né? Então você tem que só saber como fazer isso. Por isso que é muito importante treinar sempre. Então, como eu tava falando da música da Cássia Eller, Segundo Sol, eu acredito que todo mundo conhece. Ela canta exatamente nesse tom. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas. Ó, minha voz já sumiu. Por que eu vou cantar a mesma música? Quer dizer, por que eu vou cantar no mesmo tom que ela se minha voz não sai, gente? Pra que fazer isso? Pra que danificar a nossa voz? Isso acontece tanto, até mais nos agudos do que nos graves. As pessoas querem fazer aqueles tons super agudos que os cantores fazem, mas na voz não chega. A nossa voz vai conseguir chegar mais agudo, como eu acabei de falar. Mas é preciso treino. E outra coisa, tem um limite. Nem vai dar para cantar uma música inteira confortavelmente, no grave ou no agudo. As músicas são assim, tem uma hora que elas vão ter um pico agudo e tem uma hora que elas vão ter um pico grave, mas é necessário você saber trabalhar a sua voz dentro do seu limite vocal, no tom confortável para sua voz. Então, em vez de eu cantar nesse tom super grave, eu vou subir um tom. Por que eu não posso cantar um tom acima, se eu vou cantar a mesma música? Então eu vou cantar agora num tom mais confortável para mim. Se ainda não ficar bom, eu posso subir mais um. Não tem necessidade de fazer no tom dela. Eu vou cantar agora, ó. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Tá vendo como eu consegui agora fazer a voz? A minha voz saiu. Eu não precisei morrer com a voz, porque quando fica muito grave, a nossa voz morre. Ou você sai do tom, semitona, né? Não vai conseguir fazer, deixar de fazer, mas vai semitonar, vai ficar super feio. Ou a tua voz some. No grave não tem como estender muito a voz, porque como eu falei, ela tá no limite, ela já tá próxima à garganta, então não tem como sair da onde tirar essa voz mais. Mas a aguda tem. Então, na verdade,
eu posso subir mais um pouquinho o tom, que a minha voz vai ter mais brilho. Eu subi um tom só, mas agora eu vou subir 2, para vocês verem a diferença, ó. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. O que vocês acharam? Não ficou melhor nesse tom? A minha voz não saiu mais nítida? Vocês não compreenderam melhor o que eu cantei nesse tom, onde eu fiz 2 tons acima do dela? Por quê? Porque é o meu limite vocal, porque é minha voz. Não adianta eu querer fazer a voz dela. Eu não tenho a voz dela, eu tenho a minha. Cada pessoa tem uma extensão vocal, certo? Então, cada pessoa tem que procurar o tom correto. E como eu disse, não dá pra fazer uma música o tempo inteiro. Tem uma hora que essa música vai ficar um pouco mais aguda na hora do refrão, ó. Não digo que eu não me surpreendi. Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa, que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi 2 sóis num dia, e a vida que é dia sem explicação. Então aqui nessa parte a música já ficou mais aguda. Ficou um pouco mais... eu tive que fazer um pouquinho mais de força, do apoio, não força na garganta. Então a minha voz saiu com mais volume, mas ela saiu dentro de um tom que ficou bonito na minha voz. Não adianta eu querer forçar aquele tom. Se eu fizer no tom grave que ela fez antes, essa parte agora não ficaria tão aguda, mas não ficaria tão bom também, né? Porque essa parte ela ia ficar mais apagada. Então as partes que a gente consegue ver que fica mais agudo, fica mais bonito, fica mais bonito. A voz, quem consegue ir no limite do agudo, vai no limite do agudo, assim, no limite, não naquele limite que você vê que tá, né, se esganando lá, mas tenta fazer da forma que fica bom, tá bom? Então tá, então essa é a primeira aula, né, sobre alguns pontos da técnica vocal. Cada aula a gente vai trabalhar uma parte mais, de forma mais à frente, assim, pra gente poder melhorar o que cada um precisa, né? Que cada pessoa